Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos aqui hoje com a doutora Lara Santillo. A doutora Lara é médica ginecologista obstetra com especialização em medicina fetal. E a ideia com você aqui, Lara, é discutir a respeito de uma complicação gestacional que é a isoimunização RH. Então, bem-vinda, obrigado pela sua disponibilidade. Oi, João, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Vamos falar sobre isso. Ótimo. Para começar, eu queria que você me falasse o que é o fator RH, né, que é o que está por trás dessa condição, né, e o que é a isoimunização RH. Certo. O fator RH é aquele anticorpo que tem no sangue quando a gente tem lá o tipo de sangue, ou positivo ou negativo. Isso é o fator RH. E ele vai ser diferente na mulher e no homem e pode gerar a isoimunização. Então, quando a mãe tem esse fator RH negativo e o pai tem o RH positivo, isso pode gerar uma incompatibilidade na hora de formar o bebê. E se o bebê tem o sangue do pai, ou seja, esse fator RH positivo, ele não é reconhecido pela mãe. E aí a mãe vai produzir anticorpos para tentar inibir ali o crescimento deste bebê, como se fosse um ataque mesmo. Então a imunização ela acontece quando a mãe não reconhece o fator do bebê. E geralmente, João, isso não é na primeira gravidez. Ela precisa de ter uma sensibilização prévia de uma gestação anterior ou de algum sangramento que ela teve no período dessa gestação. Tá, ótimo. Só para a gente tentar esclarecer um pouquinho melhor. Então, o sangue ele pode ser A, B, O, enfim, aí tem o positivo e o negativo. O positivo é quando tem o fator RH e o negativo é quando não tem o fator RH, né? E Perfeito. aí, quando é formado, ou quando o pai tem o RH positivo e a mãe tem o negativo, ah, o bebê pode ser positivo, né? Então, o problema, quer dizer, o risco estaria associado a essa situação, em que a mãe tem o RH negativo e o bebê tem o RH positivo, né? O risco é nessa situação. Ótimo. E aí, esse sangue do bebê, e isso acontece quando o sangue do bebê entra em contato com o sangue da mãe e vai sensibilizar a mãe vai fazer com que ela, ou seja, aquele anticorpo do bebê que passa para a mãe vai produzir um anticorpo contra ele. E isso acontece. Acontece. Ótimo. E você disse que isso não é comum na primeira gestação, mas tende a acontecer em gestações subsequentes, né? Então, por que isso acontece? Porque numa primeira gestação o bebê tem o RH positivo, a mãe tem negativo, esse sangue costuma passar, a mãe costuma ter contato com o sangue do bebê? Não, então, na primeira gestação, não. Eles são isolados. Só que aí, no momento do parto, essa mãe, ela vai compartilhar do bebê. E aí, nessa hemorragia do parto, no nascimento, ou em alguns tipos de descolamento, sangramentos que acontecem no início, e aí houve um contato numa hemorragia do sangue do bebê com o da mãe, ela vai produzir anticorpos. Então, normalmente, nasce o bebê, na primeira gravidez, a mãe não teve nada, mas ela é negativa e o bebê sabidamente positivo. A gente faz uma imunoglobulina anti-D na mãe nas primeiras 48 horas pós-nascimento, porque acontece mesmo essa passagem de sangue no parto. Então, é muito comum na gestação subsequente, mesmo o uso do anti-D, mas muito mais raro. Quando a gente usa a medicação no tempo correto, a chance de combater aí esses anticorpos é muito grande. Ótimo. Então, basicamente, durante a gestação esse contato não acontece e vai acontecer no parto, isso não vai trazer nenhuma consequência para aquele bebê e nem para a mãe. A única diferença é que a mãe ela vai passar a estar mais sensível, ou seja, ela vai produzir anticorpos e isso pode ter uma consequência para a gestação futura. Naquela gestação, a mãe teve o contato com o sangue fetal, mas para ela não vai passar batido também. Não. Perfeito, é isso. Ótimo. Então, nessas situações em que você tem um bebê, olha, nunca, a primeira gestação, um bebê que tem o RH positivo, a mãe tem o RH negativo,
estamos ali planejando o parto. O que que isso... aí é que você vai fazer a prevenção. Todas essas gestantes vão fazer a prevenção, então. Todas as gestantes vão fazer a prevenção. Todas as Existe gestantes de risco, né? Quer dizer, as que têm risco para imunização. isso, prevenção do risco de imunização. Normalmente, existe um grupo que estuda de fazer essa prevenção nas 28 semanas, antes de entrar em trabalho de parto, com a vacina anti-D, ou somente no parto. Então, tem essas duas formas. A gente faz com 28 e parto, ou somente no parto. Falo parto é até as 48 horas após o nascimento, para evitar que sensibilize um bebê da segunda gestação. Ótimo. E aí, existe um teste que justamente para avaliar isso, que se chama teste de Combs, né? O que é o teste de Combs? Quando que ele deve ser feito? O Combs indireto, a gente vai testar na mãe esse risco dela ter sido sensibilizada ali pelo fator RH do bebê. Ele vai me dizer se existe essa sensibilização e qual é o grau de risco. Então, até uma titulação de 1 para 16 é baixo risco. E acima de 1 para 16, ela entra no alto risco. E o que piora o risco? Se esse Combs aumenta, se a sensibilização aumenta, essa titulação vai aumentar, 1 para 32 e assim por diante. E aí, esse Combs ele é feito mensalmente, indireto na mãe, para justamente a gente ter essa ideia de que se está progredindo, se está estável ou se não sensibilizou. É importante também falar que quando a gente fala de hemoglobina anti-D, ele pode vir positivo, mas é um falso positivo pela medicação administrada. Então, também é um viés que precisa ser consertado aí no acompanhamento do pré-natal. Ótimo. Então, vamos lá. Quem vai fazer o teste de Combs? É aquela gestante que já teve um bebê prévio, que ela tem o RH negativo e que o bebê anterior, ou seja, a criança anterior, ela tinha um RH positivo. Essas aqui vão fazer o teste. Ou, eventualmente, se não tiver conhecimento do sangue do bebê, tiver alguma dificuldade de ter essa informação, você vai fazer o teste. Vai fazer o teste. Basicamente, as gestantes RH negativo vão fazer o teste. Mesmo que numa primeira gestação, por causa desses microsangramentos que podem acontecer, de algum hematoma acontecer, mesmo numa primeira gestação. Tá. Aí fez um primeiro teste e deu ali deu um positivo, mas aquele positivo 1 para 16, 1 para 8, uma coisa mais baixa. Isso aí não gera maiores preocupações, mas é preciso fazer um acompanhamento mensal. Seria isso. Seguindo o acompanhamento mensal do Combs. E também, João, a partir das 16 semanas, nas pacientes que têm esse Combs indireto positivo, já conhecido, a gente faz análise do bebê pelo ultrassom através do Doppler da artéria cerebral média. Então, a partir de 16 a 17 semanas, já somos aptos a avaliar risco de anemia do neném através do Doppler, que é uma medida indireta que não gera um risco para o bebê, porque não é invasivo, e é um acompanhamento muito mais minucioso. Tá ótimo. E aí, uma vez que você viu que ele tem um teste de Combs positivo, isso significa que está tendo uma isoimunização ou não necessariamente? É uma alta sugestão de imunização se está acima de 1 para 16. A gente não consegue fazer um diagnóstico de confirmação, mas a gente tem uma alta suspeita. Por isso que é feito o Doppler da artéria cerebral média do bebê, que é o que vai me dizer realmente se existe anemia ou não. Tá. A doença pode sim, mas ela pode ter uma forma branda, ela pode ter uma forma intermediária ou severa, né? Então, não sabemos como é que essa grávida vai se comportar, a não ser fazendo a análise do Doppler. Tá. Então, quer dizer, basicamente teve o teste de Combs positivo, faz o Doppler. Se o Doppler está normal, é acompanhamento normal, só acompanhamento mais de perto, repetindo os exames de forma mais seriada. Se o Doppler mostra que tem uma anemia afetada, isso indica que de fato está tendo a isoimunização. Perfeito. Tá. É isso. E aí, nesses casos,
quais são os... Ele já chegou ali, olha, de fato está tendo anemia, está tendo desimunização. Qual é o próximo passo? Próximo passo é definir, ela é severa ou é leve. Isso vai indicar o tratamento intrauterino de transfusão. Então, tem lá o dado específico da artéria cerebral, tem que estar acima de 1,5 múltiplos da mediana, já é um dado bem estabelecido, não é subjetivo, ele é um valor definido. Então, feito o diagnóstico dessa anemia mais grave, nós vamos tratar o bebê intrauterino. Então, fazer a transfusão de sangue no bebê. O sangue precisa ser lavado, irradiado, filtrado, e precisa ser um volume adequado para o peso desse bebê, de acordo com a idade gestacional. Então, é um procedimento bem delicado. E aí é feito isso dentro do abdômen do bebê, guiado por ultrassom no peritônio, como também sangue do cordão. A gente faz nesses dois formatos, a fim de que reduzir o risco da prematuridade. Tudo isso é porque se tem um bebê com anemia muito severa numa prematuridade extrema, o risco é muito aumentado de um parto. Então, a ideia é prolongar a gestação. Tá, agora, só queria que você me explicasse um pouquinho mais detalhadamente como que é o processo da transfusão. Você faz isso com a gestante, ela está sedada, está anestesiada, você faz pelo abdômen, como é que você chega como é que você chega no abdômen do bebê? Certo. Essa grávida, ela já com critério muito bem definido para transfusão, vai ser orientada de que o procedimento precisa ser em ambiente de centro cirúrgico. Por quê, João? O abdômen dela não pode ficar subindo e descendo numa respiração, né? Então, se ela respira e o abdômen muda de posição, isso muda o lugar da entrada da agulha para a gente acessar o feto no útero. Então, ela precisa estar anestesiada e pode ser usada anestesia geral, para que não haja esse movimento do abdômen. Isso depende muito da equipe de anestesia, isso é conversado, mas idealmente é que seja uma anestesia geral para que ela não modifique o abdômen na respiração. Estando paradinho, o bebê é acessado pelo ultrassom. Então, tem um equipamento de ultrassom na sala, no centro cirúrgico. A gente olha a posição fetal. Às vezes, a gente tem que ajustar a posição fetal. Se ele está com as costas para cima, não é o ideal. Então, a gente mobiliza o abdômen da mãe de forma externamente para que o bebê fique com a barriguinha para cima. Às vezes, demora muito mais esse posicionamento do que o tratamento em si. Faz toda a diferença de a gente ter essa posição adequada. E aí, a gente entra com uma agulha guiada pelo ultrassom. Essa agulha entra no abdômen do feto, guiado pelo ultrassom, e a bolsinha de sangue conecta na agulha. E aí, o volume está definido pelo peso do neném. Ótimo. Agora, a exobilização ela pode acontecer em qualquer momento da gestação. Quando que você começa a se preocupar com isso? Em qualquer momento da gestação. Até as 16 semanas, eu não tenho parâmetro de dados de artéria cerebral média para acompanhar o bebê. A partir de 16, eu já tenho esse parâmetro bem definido. Então, se acontece antes das 16 semanas o aumento do cumbis indireto, o acompanhamento segue com cumbis indireto. A partir de 16 semanas, além do cumbis, a gente acompanha o Doppler da cerebral média. Ou seja, basicamente, antes das 16 semanas, você já está tendo a isoimunização, você não tem o que fazer a não ser o acompanhamento. E aí, provavelmente, o risco de complicações, o risco, inclusive, de óbito fetal deve ser alto. É alto, e isso é conversado dentro do consultório, explicado realmente que existe o risco do óbito precoce. Tá. E a transfusão você pode fazer a partir de quando? Porque a partir de 16 semanas você já está fazendo o Doppler, né? E aí, a partir desse momento, se já tem um pico sistólico muito alterado da cerebral, nós vamos conversar sobre o procedimento cirúrgico. A transfusão, né? Tá. Isso é transfusão. Idealmente acima de 20 semanas, que é um feto de meio quilo que tolera receber um volume de sangue. E isso também tem que ser muito bem quantificado para que ele não receba sangue a mais, né? Para não ter um débito cardíaco muito aumentado no bebê, dependendo do peso que ele tem, né? Então, são muitos pontos colocados na mesa, nessa conversa, e a decisão é compartilhada do casal com o profissional. Ótimo. Agora,
essa gestante, ela continua tendo aqueles anticorpos, né? Então, você fez ali uma transfusão com 20, com 22, com 24 semanas e a gestante continua com um anticorpo que vai atacar o sangue do bebê, né? E agora? Você fez a transfusão, o que você espera desse paciente, desse bebê? Bom, estamos falando de gestações de altíssimo risco nesse momento. Porque depois da primeira transfusão, realmente vai acontecer a imunização, vai continuar hemolizando o sangue mesmo transfundido. E o parâmetro do Doppler, a gente se perde um pouco depois da primeira transfusão. Ele já não fica mais tão fidedigno. Então, o que vai nos nortear no acompanhamento são as provas de vitalidade do neném, principalmente o mobilograma, que é a movimentação do feto. Então, o parâmetro de percepção da mãe é subjetivo? Mas é o que nós temos em mão para acompanhar a vitalidade desse bebê. Esse bebê tem que mexer, ele tem que mexer todos os dias, ele tem que mexer como antes. Então, não é legal que ele mude um padrão de movimentação, não é legal que ele fique muito parado. Então, depois que come, ela tem que observar o movimento do bebê por 30 minutos, deitada, em decúbito lateral, sem distrações, sem celular, sem TV, sem música. Ela vai só perceber a movimentação do neném. Se mudou padrão ou se não mexeu, ela vai fazer a cardiotocografia. Cardiotocografia é um padrão muito importante para avaliar se esse bebê tem sinais de pré-óbito, que é um padrão que a gente chama sinusoidal. Então, é muito importante fazer cardiotocografia depois de transfusão, já que o Doppler já fica com seu papel limitado. Tá, em termos de prognósticos para esses bebês, vamos dizer, a maior parte dos bebês eles vão evoluir bem ou não? Olha, de fato, o risco de seja de óbito, seja de outras complicações é muito alto. O que vai definir o prognóstico do bebê é a idade gestacional que desenvolveu. Uma idade gestacional muito precoce, então realmente parece uma doença muito severa, muito grave, e os riscos de óbito são muito maiores. Mas se o cumbis dela, por exemplo, só altera lá com umas 32 semanas, já passamos da fase mais difícil. Já passamos da fase de sequela neurológica, da prematuridade extrema. Então, o que define mesmo o prognóstico é a época da gravidez que desencadeou o cumbis positivo. Se é muito tardio, João, às vezes não precisamos de transfusão, é parto. A partir de 32 semanas é um parto. Tá, e normalmente quando você está próximo aí de 32 semanas, você tem todo um protocolo para parto prematuro, que envolve aí para buscar maturação. Como é que funciona isso? Funciona dessa forma. A gente faz o corticoide para amadurecer o pulmão, a gente faz sulfato de magnésio para neuroproteção até as 32 semanas e a gente vai acompanhando semanalmente. E se altera Doppler, tem vezes que a gente acompanha dias alternados, dia sim, dia não, para chegar ao máximo de tempo possível, João. Porque assim, um dia a mais na barriga são 3 dias a menos de UTI neonatal. Então, quanto mais a gente mantém esse neném dentro da barriga com segurança, é melhor. Tá. Ou seja, muitas vezes você vai fazer a transfusão, eventualmente quando está ali por volta de 32 semanas, 31, 32, 33 semanas, você faz a transfusão e ao mesmo tempo você inicia um protocolo para parto prematuro. Perfeito. Tá. Ou transfusões seriadas. Às vezes a gente faz uma transfusão com 26 semanas, o bebê muda padrão de crescimento, de alteração de vitalidade. Com 30 semanas a gente faz mais uma nova transfusão. Para tentar chegar o mais próximo dos 32 semanas é um bom padrão. Ou seja, você já se programa para tentar levar mais, mas não levar muito mais ali, né? Também é tudo muito programado, com as medicações prévias, com a equipe. Eu preciso de um hospital terciário que tolere receber um bebê prematuro. Então, mesmo que não vá nascer, mas a minha equipe já está ciente. Vaga de UTI neonatal, equipe especializada para receber na sala de parto. Tudo isso é conversado de forma multidisciplinar entre as equipes. Tá, e basicamente o que vai indicar, você fez as transfusões, mas o que vai indicar a hora do parto é quando você está tendo alguma forma de sofrimento fetal, você já fez a transfusão, não tem mais, você vai pro parto, você já está num tempo adequado para isso. Isso, sofrimento fetal, uma alteração, um padrão não tranquilizador da cardiotocografia, é isso.
Ótimo. E como consequências já para o bebê, depois, após Natal, a gente tem as complicações decorrentes da prematuridade, né? Que aí é uma outra discussão. Agora, em relação a- ao desenvolvimento geral, tem alguma outra complicação por conta da anemia, por conta da imunização, que tende a ser mais comum nesses bebês? Esses bebês, eles hemolizam muito. Às vezes, no pós-natal imediato, eles fazem transfusões múltiplas. Então, ele nasce anêmico, ele recebe sangue hemolisa, ele recebe mais. Então, essas múltiplas transfusões acontecem ali no período neonatal, os primeiros dias de vida. Sanguíneo e transfusão, às vezes, é necessário. Então, o que vai mesmo definir o prognóstico do bebê é como ele tolera passar por essas transfusões. Mas o crescimento e desenvolvimento, João, é normal desses bebês. Eles mantendo, saindo aí dessa fase da imunização, eles são bebês que desenvolvem e crescem normalmente. Tá ótimo. Lara, acho que deu para entender bem aí a condição. Queria te agradecer mais uma vez a disponibilidade aqui. Obrigada, João. Obrigado mais uma vez.